começando o Conexão Legislativa de hoje, e aqui no Conexão Legislativa, nesse momento de pandemia no Brasil, no mundo e no estado de São Paulo, a gente tem conversado com os municípios do estado de São Paulo em como eles estão nesse momento no combate à Covid-19 e quais as ações nos estados, ou melhor, nas cidades, né? A minha convidada de hoje é a Ana Soares, secretária de Saúde de São Sebastião, no litoral norte paulista. Secretária, bem-vinda ao Conexão Legislativa. Muito obrigado. Eu estou de máscara, mas eu vou tirar, porque como eu estou sozinha aqui no recinto, então a gente pode conversar sem que eu esteja usando a nossa máscara. Tá bom? Tá bom, perfeito. Ana, eu quero começar a conversar contigo justamente que São Sebastião é a líder, continua sendo líder, né, no ranking de isolamento social, algo raro no Brasil e no estado de São Paulo, né? Primeiro, nesses 3 últimos meses, né, de pandemia, a gente sabe que a conscientização da população talvez seja algo de mais difícil e de mais importante, né? Uma coisa dúbia, né, nesse momento. Mas eu queria que você falasse, então, disso, né, de São Sebastião, que tem mostrado para o Brasil que pode ficar em casa. É verdade, nós somos a cidade com maior índice de isolamento social, mas porque nós fizemos uma mídia muito grande todos os dias, mesmo antes, quando nós percebemos a chegada da pandemia, nós já começamos falando diariamente em vários veículos de comunicação, como era importante, como é o isolamento social. O uso de máscaras ainda nem era lei, nós já falávamos da importância do uso de máscara e também muito sobre os grupos de risco. Nós deixamos todas as vezes muito claro que esse grupo de risco devia se manter em casa, em isolamento total. E a população ouviu e contribuiu e continua contribuindo até hoje. E isso é muito importante a gente destacar aqui, essa questão da consciência. E São Sebastião é um exemplo de consciência, porque se as pessoas que moram aí no litoral paulista, na cidade de São Sebastião, não tivessem a consciência de que era preciso fazer a sua parte, não adiantaria vocês, enquanto gestor públicos, pensar nas ações, né, Ana? É uma via de mão dupla, né? Exatamente, nós aqui nós temos um problema maior, nós somos uma cidade turística, então nós tivemos feriados, nós tivemos vários visitantes, e nós precisávamos também fazer esses visitantes entenderem que para nós sermos protegidos, e eles também, essa coisa do isolamento social e do uso de máscara. Então foi um trabalho e está sendo árduo, mas que vem surtindo efeito. Pois é, e você falou dessa questão de ser uma cidade turística, né? A gente sabe que as cidades litorâneas têm essa questão muito própria, né? Muita gente, quando começou a ouvir falar de pandemia, que precisava ficar em casa, falou, ótimo, eu tenho uma casa na praia, vou ficar em isolamento na praia. E não necessariamente isso é bom para a cidade litorânea, né? Como é que vocês agiram no sentido com essas pessoas? Você falou um pouquinho dessa questão da conscientização, mas vai mudando o fluxo de pessoas, né? Vai, eu só tem uma forma. É essa mesmo, de todo dia levar a mídia, pedir que os visitantes, que agora não é um momento de turismo, a gente sempre luta pelo turismo em São Sebastião, que é a nossa maior fonte, né? Mas que não é agora. Há 3 meses que nós não podemos nos dar o luxo de ficar recebendo as pessoas como sempre, e como nós gostamos de receber. Né? E não é mesmo o momento. E aconteceu isso. As pessoas que tinham aqui como uma segunda moradia, aquela casa do final de semana, resolveram como filhos, pararam as escolas e tal, que aqui seguiriam a moradia e vieram para cá. E nós tivemos problemas sim, por causa disso, mas nós, todos os dias, na nossa live ou nos nossos meios de comunicação, sempre pedimos, continuamos pedindo, nós estamos à véspera de um final de semana, que as pessoas que venham tenham o mesmo cuidado que nós, moradores, temos. É difícil, mas não é difícil. Pois é, difícil, não é impossível. Tem o lado da população que precisa ficar atento às recomendações e tem o lado do gestor público, né, de pensar em ações. E aí em São Sebastião, não só a Secretaria de Saúde, mas
convergindo aí com as outras secretarias, com o prefeito, conversando e pensando em ações. Eu queria que você falasse dessas ações que vocês pensaram lá do início, que foram dando certo, ou aquelas outras que talvez precisaram ser adaptadas. É importante a gente quer mostrar aqui isso, como as cidades têm visto e têm agido, porque é um vírus que vai mudando dia a dia, né? E você tem que ter ações diárias. É uma novidade diária. É uma novidade diária. Quando nós percebemos lá atrás, em fevereiro, que a pandemia provavelmente chegaria a São Sebastião, nós começamos a nos organizar. Os nossos hospitais, a parte de atendimento médico, enfim, nós começamos a pensar como seria esse atendimento para uma pandemia. E graças a Deus foi por isso que nós hoje estamos nessa situação confortável, que nós conseguimos comprar numa época correta, com o preço correto, os nossos respiradores e todo aquele material de EPI que os nossos funcionários de saúde precisam usar no dia a dia, e por aí foi. Então, quer dizer, nós, desde o início, lá atrás, a prevenção foi o nosso grande trunfo. Outra palavra muito importante que a gente ouve sempre do gestor público nesse momento, ainda mais de pandemia, é da prevenção. Você agir ou tentar agir de um modo antecipado. Claro que, pela velocidade de contágio e afins, nem sempre se consegue, mas pensar ali, estar ali talvez um dia à frente do vírus já ajuda. Eu tenho aqui algumas informações muito bem passada pela assessoria de imprensa aí de São Sebastião, sobre a questão de uso de drones ali com câmeras. Eu acho bem importante destacar, porque talvez a gente não tenha ouvido ainda essa questão por aqui. O que nós usamos o drone lá atrás, no início. Por quê? Era um primeiro momento que nós precisávamos testar as pessoas e entender o que estava acontecendo por causa do isolamento social, porque nós vimos que as pessoas estavam se agrupando muito. Então, o drone ele serviu para quê no primeiro momento? Ele não só media a temperatura, como ele tinha uma gravação, e nessa gravação ela era explicativa. Ele dizia tudo que a pessoa deveria fazer para evitar o corona. Então, quando o drone passava numa fila de banco, ele dizia, olha, mantenha a distância, mandava a pessoa colocar as máscaras. Quando ele estava na praia, ele falava a mesma coisa para as pessoas que estavam na praia. Olha, vocês não podem ficar em grupo nas cadeiras, por favor, nós estamos numa época de pandemia. Então, o drone serviu muito naquele primeiro momento para a população também, esclarecendo a população sempre, prevenindo a população, sabe? Então, o drone teve esse papel lá atrás. Foi bem importante, sim. E fomos pioneiros. E é muito... Pois eu acho que essa questão das boas práticas, né, e também das outras cidades que estão ouvindo a gente, que em algum momento possa usar, né? E aí a gente entra numa outra questão, da conversa também entre os secretários de saúde de uma mesma região, da troca de experiência também com outros lugares. Queria que você falasse um pouquinho dessa troca de experiências, porque eu acho que nesse momento cada cidade vive uma realidade, né? E é importante para o gestor poder estar antenado com o que está acontecendo para, quem sabe, trazer outras práticas importantes para a cidade. E na verdade o que acontece é que todos os gestores nesse momento, a vida está uma loucura, nós trabalhamos 24 horas todos, né? Então a gente troca figurinha, de vez em quando um chama o outro via Zoom, via WhatsApp, como é que está aí, o que está acontecendo. É assim que nós temos feito, para sabermos o que acontece um na cidade do outro. Porque aquele tempo que nós tínhamos de sentar, de reuniões e tal, hoje não temos mais. Então, um dia um fala com um, outro dia o outro fala com a cidade de outra cidade vizinha, e nós vamos nos mantendo informados, uns sobre as cidades do outro, e também, às vezes, a gente pergunta, como eu faço para conseguir, né? Aí a pessoa, o caminho é esse, então nós também passamos o nosso caminho para as outras cidades. E da mesma forma as cidades vizinhas. E você falou lá no início da nossa conversa, secretária, sobre essa questão da informação,
para as pessoas, né? A senhora acabou de falar, estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia. Para a gente entender como é que funciona, então, aí em São Sebastião. Vocês têm reuniões diárias entre os secretários e Sim. prefeitura, vigilância sanitária, divisão epidemiológica, como é que funciona, então, esse bastidor do combate à Covid? Nós criamos um comitê e que envolve todos os dias, nós temos reuniões às 9 da manhã, de segunda a sexta, e aí nós envolvemos os médicos, né? Nós envolvemos a epidemiologia, o pessoal da epidemiológica, da diretoria, nós envolvemos os clínicos, os infectologistas, a sociedade civil, enfim, técnicos em geral, para podermos conversar o nosso dia a dia, os nossos números, sobre também os procedimentos, porque assim, todos os dias aparece um procedimento novo. Então, nós procuramos, nessa discussão das 9, conversar todos os assuntos para podermos ter um andamento, um seguimento dos nossos tratamentos. Então, isso é muito importante, né? Essa convergência Sim. Das secretarias e essa conversa para levar para a população a melhor informação. E isso é de suma importância para se ter também aquilo que a gente falava lá no início, né, Ana? A compreensão das pessoas com o que está acontecendo. Saindo desse lado, a gente sabe das questões também de saúde do litoral norte, a gente sabe que também nem sempre é fácil se ter leitos disponíveis em todo o estado, está acontecendo isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão de leitos hoje disponíveis, se tem algum tipo de conversa com a Secretaria Estadual de Saúde, como é que está, então, essa conversa, então, no sentido com o governo estadual, né? Olha, nós nos preparamos para a pandemia, com leitos hospitalares, com unidades de saúde apropriadas, né, para o caso da pandemia. E o que a gente percebeu? Que o tratamento domiciliar também poderia ser importante. Até aí era uma dúvida no início. E aí nós começamos a aplicá-lo a partir do segundo dia, né, que a pessoa começa a ter um mal-estar e procura a unidade de saúde, a síndrome respiratória. E o que percebemos? Que o tratamento feito em casa estava dando resultado, surtindo resultado. Por quê? Quando a pessoa vai para a unidade de síndrome, ela recebe a medicação, lógico, tudo a critério médico, né? Cada pessoa é um caso. E ela é seguida diariamente pelos nossos médicos e enfermeiros. Tanto aquela pessoa que é positivada, como os seus familiares, o local que ela está. Então, isso é um procedimento diário e que vem ajudar muito. Então, nós temos um número de leitos hospitalares hoje vagos, que valeu muito a pena essa nossa estratégia, né? Nós não estamos tranquilos, nós ainda estamos naquela fase de aguardar, vamos ver o que vai acontecer, a nossa curva ainda está um pouquinho ascendente, então, assim, estamos mantendo o que temos, né, até ter certeza que a curva começa a baixar. A hora que essa curva começar a baixar, nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade, mas não há a menor dúvida que nós estamos tomando, o rumo está correto, nós hoje temos certeza disso. Pois é, e os números vão falando por si, né, da quantidade de letalidade na cidade, proporcionalmente se falando da Covid, é baixa, e isso reflete todo o trabalho que vocês estão fazendo aí na cidade de São Sebastião. E eu queria saber de uma outra questão, que todo mundo fala no Brasil, que são a questão da testagem, né? Dizem que o quanto mais se testa, mais a gente consegue entender como a pandemia funciona naquele local. Hoje, como é que é a questão de testagem aí em São Sebastião? Exatamente. Nós hoje já testamos quase 10% da população. Nós estamos em torno de 9,7%. Então, desde o início também foi o que nós percebemos, que a testagem ela serve como uma amostragem. E aí fica mais fácil até de você direcionar aonde você tem o maior número de casos, né? E você começa a ver o que acontece realmente no seu município. Então, a testagem é de suma importância. E nós fizemos por segmentos. Então, segmento bancário,
segmento de supermercado, todos aqueles subsegmentos que nós percebemos como segurança, os funcionários de saúde, né? Nós estamos fazendo um a um e continuamos, né? Para que a gente tenha uma amostragem geral do município, para que esse número demonstre como devemos continuar essas ações. Então, é importantíssimo. O nosso teste foi o nosso diferencial, eu tenho certeza que foi a testagem rápida. Isso vai mostrando que as práticas se tornam importantes e a gente vê que o resultado vai acontecendo, né, Ana? O trabalho é árduo, mas quando você vê, por exemplo, né, a gente está falando aqui de letalidade, eu falei agora há pouco que a letalidade é baixa em São Sebastião. Isso reflete o trabalho de vocês e esse trabalho incessante, né? Claro, claro. Mesmo porque você falou do teste, é uma coisa muito importante. Nós temos muito pacientes que são os pacientes assintomáticos. São aqueles que não sentem absolutamente nada. Aí você faz o teste, aí o teste dá positivo. E aquela pessoa geralmente reside numa casa com mais 4, mais 5. Então é importantíssimo, porque aí você passa a ter uma visão da sua cidade. É muito importante. Isso. É muito importante, né? Você entender ou tentar entender nesse momento como vai acontecendo clareza. Aí a clareza da informação e do retorno que você tem, né? Então, sem uma coisa depende da outra. Uhum. Isso. É isso mesmo, essa questão da segurança. E aí me vem também a questão o quanto também os profissionais da saúde estão preparados. E aí é uma outra questão que a prefeitura, né, o gestor público de cada área, dá segurança para aquele profissional de saúde, saber o que precisa fazer. Esse foi um outro aspecto que me parece que também aí em São Sebastião tem funcionado muito bem, né? Muito bem, tanto em forma de treinamentos, como os médicos foram treinados para os momentos mais difíceis daquele paciente que necessitam ser entubados e tal, como também o uso de EPIs. Tá? Eles usam EPIs de forma completa, tanto aquele que atende no momento da entrada da síndrome respiratória, como aqueles que estão na UTI. Então, isso é também muito importante, nós conseguimos também. Estamos indo em frente. Pois é, e a gente está falando de profissionais da área da saúde, quem está ali na linha de frente atendendo tantos casos mais graves, mas enfim, todos que procuram a parte médica aí em São Sebastião, a gente sabe que é exaustivo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, aproveitar que você está falando aí dos profissionais da saúde, como que a prefeitura e vocês têm trabalhado esse outro lado, né, do profissional, o profissional enquanto ser humano, né, que está ali lidando com uma situação que nem ele sabe como é que vai ser. Exato, é difícil mesmo. Nós mantemos um serviço de psicólogos que atendem a profissionais de saúde. Então, todo profissional nosso de saúde que tiver uma necessidade, ele procura esse psicólogo, nós somos 4 na rede, que somente para esse atendimento. E aí eles, né, decidem a critério também do psicólogo o que deve ser feito, e assim ajuda a nossa médica, para a enfermagem também, enfim, todo o quadro que for necessário, que estiver trabalhando à frente hoje, somente esses que estão no dia a dia, que estão recebendo os pacientes, sim, de qualquer necessidade, eles hoje estão tendo conosco aqui na parte de gestão. Nós estamos ao lado dos nossos profissionais, auxiliando em tudo que for necessário. Eles sabem disso. Porque é muito importante também essa questão deles se sentirem seguros, porque, como você disse, a gente está falando aqui, desde que começou o programa, é um vírus que ele vai acontecendo diariamente. A gente viu uma situação hoje, amanhã pode ser diferente. Então, todos nós estamos nos sentindo inseguros nesse momento, por não saber quando vai acabar a pandemia,
se a gente vai ter o ano que vem vacina ou não para poder imunizar todas as pessoas, ou então medicamento que ajude as vacinas, porque a gente não vai ter vacina para o mundo todo, a gente já sabe disso, infelizmente é uma realidade, né? Então, eu acho que essa questão do se sentir seguro ou o mais próximo dele é importante, né, Ana? E você está dizendo isso que também tem sido fundamental por aí. Tem, porque tudo é realmente uma grande interrogação, né? A verdade de hoje não é a mesma de amanhã. O vírus é uma novidade e a gente tem que trabalhar no dia a dia. Pois é, e aí, como é uma novidade por dia a dia, também o governo do estado de São Paulo vai ampliando as suas ações e chegamos num momento, há algum tempinho atrás, de se falar em reabertura gradual da economia. Para a cidade de São Sebastião, que é uma cidade turística, eu imagino que esses últimos 3 meses não tenha sido fácil para os comerciantes e autônomos. Não foi em lugar nenhum, mas em lugar que é turístico, ficou um pouco mais acentuado. Como é que está esse momento de reabertura da economia, reabertura gradual? A gente está em fases, né? Cada cidade no estado de São Paulo está vivendo uma fase dessa reabertura. Em que momento São Sebastião está e como que vocês estão pensando nessa questão de reabertura, quando que efetivamente vai voltar a vida do comerciante por aí? Tá, olha, nós estamos com uma flexibilização bem leve. Nós temos um grupo também, um conselho gestor, que aí envolve a sociedade civil, que nós temos reuniões constantes com eles. Para quê? Para chegarmos a um denominador comum. Porque nós flexibilizamos essa semana magazines em 30%. 30% não são de clientes, 30% envolvem funcionários e clientes também. As academias podem atender a uma pessoa por vez. Nós também, restaurantes, nós estamos permitindo atendimento das 11 da manhã às 13 da tarde. Então, a gente flexibilizou um pouquinho e nós, toda segunda-feira, temos uma reunião com esse outro grupo. Por quê? Para ver esse passo a passo. Tá? Porque como nós não temos nenhum tipo de compromisso com erro, se em algum momento nós percebemos que precisamos recuar, que precisamos voltar um pouquinho atrás, nós faremos isso. Primeiro vem a saúde do nosso município. Apesar que não temos a menor dúvida, a parte econômica está sendo afetadíssima e muito, muito nos preocupa. Justamente, então assim, eu vou dividir essa sua fala em duas aqui, nessa quase reta final de programa. Primeiro, essa questão do que você falou, vocês não têm problema nenhum se entenderem que precisa dar um passo atrás. Às vezes a população acha, mas flexibilizou, agora está voltando atrás. Tem que ser assim, né? Você vai na tentativa e erro, e nesse momento não se tem uma coisa exata, tem que ser assim e pronto, né? Vai depender do número de pessoas, né, de contágio, números da unidade intensiva, número de atendimento na síndrome respiratória. Então, nós temos que ver a cada semana como a cidade vai se comportar, os habitantes da cidade, né, vão se comportando. Por isso a importância do teste rápido, eu volto a te dizer. Então, tem que ser, é um dia a dia. E aí você também falou dessa questão econômica que muito preocupa, né? Vocês têm algum tipo de projeção nesse lado econômico em São Sebastião? Há algum tipo de conversa, de ajuda financeira com o governo? Como é que vocês estão pensando isso? Porque ao mesmo tempo que você tem que pensar na Covid, na doença do dia a dia, você tem que pensar no depois. Sim. Nós temos, primeiro, esse grupo que eu te falei, que se reúne toda segunda-feira para falar de flexibilização com os comerciantes da cidade. Tá? Isso é uma coisa que nós vamos passo a passo com eles. Outra coisa é o que ajuda da prefeitura.
Nós temos algumas vezes distribuição de cestas básicas, as crianças que estavam acostumadas com a merenda escolar estão recebendo o kit merenda em seus lares. Aliás, no início, agora elas já estão pegando na própria escola, seus familiares, então na forma do possível também. Agora, é importante lembrar que a arrecadação, não só do nosso município, como dos demais, caiu muito. Então, aí está a grande preocupação, né? Pois Daquilo que é. nós vamos poder continuar a fazer. Então, a flexibilização vem num momento importante, lentamente, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar na saúde. É muito difícil essa escolha. Pois é, difícil a escolha e vocês, enquanto gestores públicos e que estão pensando na população, na verdade vocês têm que pensar nos dois lados, né? Na saúde da população de São Sebastião e na saúde Lógico. econômica também da cidade para continuar vivendo e indo para frente, né? Exato. E você vê bem, São Sebastião é uma cidade que a gente vem lutando muito pelo turismo. E nós estávamos Uhum. conseguindo os números extraordinários dentro do turismo. E, de repente, acabou, isso parou. Uhum. Então, nós estamos sentindo muito esse reflexo, sabe? Mas nós temos que continuar, nós temos que lutar, nós temos que esperar por dias melhores. Eu mesmo já fui infectada pelo vírus, eu já passei nos dias difíceis, mas graças a Deus estou aqui de volta, ele foi embora e me pôs de volta ao trabalho. Pois é, você tem essa visão dos dois lados, né, Ana? Então, Exato. realmente você Exato. sentiu na pele o que esse vírus faz, né? Exato. Por isso que eu digo para as pessoas, quando a gente pede, olha, fica em casa, quem não precisa sair, continue no seu isolamento social, com os grupos de risco, por favor, permaneçam em casa. Eu falo não só pela necessidade, como por ter passado. Eu sei o que é ter um coronavírus, eu não desejo para ninguém. Pois é, né? Todo mundo que passa por essa experiência e conta um pouquinho dela, né? A gente sente já um calafrio, então a gente fala, fique em casa, né? A nossa hashtag aqui na Rede Alesp é fique em casa. É muito importante isso, né, A Ana? nossa também. Muito, É muito, isso muito sim. mesmo. Né? Nós não vamos Ana, a deixar gente de ter tá. esperança, não vamos deixar de pensar no futuro melhor, que isso vai passar e nós vamos voltar a ter as nossas praias abertas, nós vamos voltar a sentar nos vasilhos para tomar a nossa cervejinha, nosso guaraná, nossa água, enfim, nós vamos retornar se Deus quiser. A gente também tem que ter uma visão positiva daqui para frente, né? De que vai passar e acreditar que isso vai passar e que vão ficar inúmeros aprendizados disso tudo, né, Ana? Exato. Concordo com você. Ana... Esses aprendizados... Na pele, literalmente, né? Eu quero agradecer a Ana Soares, secretária de Saúde de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, por contar um pouco da sua experiência profissional aí em São Sebastião e nesse finalzinho de programa, contar a sua experiência um pouquinho aí pessoal de como foi. Então, obrigada e parabéns pelo trabalho que São Sebastião tem feito. Muito obrigado, tá? A gente está aqui à disposição, tá bom? Perfeito, Ana. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, levando para você a melhor informação no estado de São Paulo. Quer rever esse e toda a programação da Rede Alesp? Corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto logo mais. Tchau!